Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, está mais uma vez na SIC Notícias. Muito bom dia. Na prática, e trocando por miúdo, o que este estudo que vem dizer é que preparem-se para a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª dose, não? Não necessariamente. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. O que este estudo nos diz é algo que está em linha com aquilo que nós temos vindo a observar e com aquilo que nós sabemos sobre as vacinas, é que após a dose de reforço há um aumento muito significativo da proteção contra os casos mais graves da doença. Isso já sabíamos. E isso já sabíamos, que depois vai lentamente, mas progressivamente decaindo. E o que o estudo mostra é que ao fim de 4 meses, essa proteção contra a hospitalização continua elevada na ordem dos 80%. Este decaimento da proteção é algo que nós temos que ir acompanhando à medida que o tempo vai passando para perceber realmente se faz sentido, se é necessário fazer reforços periódicos e, se sim, com que frequência e em que população. Porque a minha opinião é que nós, na situação em que estamos a entrar, em que o vírus passa a conviver connosco de uma forma como convivemos com outros vírus respiratórios, porventura pode-se equacionar um cenário em que será prudente e adequado fazer reforços vacinais periódicos, por exemplo, anuais, em determinadas faixas da população, a população mais vulnerável, a população para quem o risco de se contrair esta infecção é maior, mas que no restante da população este contacto com o vírus, que vai existindo por força da existência do vírus entre nós, vai mantendo a nossa imunidade a níveis que nos protegem das formas mais graves da doença. Por exemplo, eu recordo que as vacinas da gripe também não são administradas a toda a população e são administradas sazonalmente àqueles grupos da população que se consideram mais vulneráveis. E seria uma lógica idêntica? Pode vir, tudo vai depender daquilo que os dados nos vão dizendo à medida que o tempo vai passando e que a monitorização é feita. Mas tudo aponta nesse sentido, este estudo é mais um elemento. Exatamente, e portanto eu julgo que um cenário possível e que porventura virá a ser equacionado é este dos reforços sazonais, porventura anuais, mas dirigidos à população para quem essa proteção adicional é mais importante porque o risco de se contrair a infecção é também maior. Para o restante da população, porventura, nós não vamos necessitar destes reforços periódicos, ou pelo menos com a mesma frequência, uma vez que a própria convivência com o vírus, que vai manter-se entre nós, como ouvimos agora na peça, não é de esperar que o vírus desapareça, mas este convívio, desde que não se traduza em casos graves de doença, idêntica àquele que existe com outros vírus respiratórios. Tudo isto numa altura em que se fala cada vez mais da passagem de pandemia para endemia, a minha pergunta é, essa mudança de paradigma é decretada pelos cientistas, pelos políticos, pelas autoridades de saúde? Quais são, no fundo, os critérios para podermos afirmar com a segurança que já não estamos em pandemia, mas em endemia, sabendo que temos que olhar para as circunstâncias a uma escala global e planetária? Claro, nós temos que pensar na situação em termos do planeta, como é óbvio, mas em particular em Portugal, nós temos uma situação que é diferente de muitas outras regiões, graças à nossa elevada taxa de vacinação. No fundo, aquilo que nós vulgarmente temos chamado uma situação de endemia por oposição a uma situação de pandemia, é a situação em que o vírus circula entre a população sem que isso se traduza num aumento exponencial de casos e, sobretudo, de casos graves de doença. E nós, neste momento, já estamos precisamente a entrar nesta fase em que este convívio com o vírus não se traduz, como há um ano, quando não tínhamos ainda vacinas, em que o número de infecções crescente conduzia também a um número de hospitalizações e de óbitos que era inaceitavelmente alto. Pronto, neste momento nós temos uma situação em que, graças à imunidade que neste momento existe em termos populacionais, nós estamos neste tal equilíbrio que é aquilo a que mas ainda pandémicos. A linha entre o que é a pandemia e a endemia é uma linha ténue. Na minha opinião, nós estamos já numa situação de endemia em que este equilíbrio está neste momento estabelecido. Nós neste momento temos a população portuguesa, na sua vastíssima maioria já com alguma imunidade
contra esta doença, quer aquela que adquiriu através da vacinação, quer a que adquiriu através do contacto com o vírus, quer até aquilo que nós chamamos a imunidade híbrida, que é as duas coisas a acontecerem em simultâneo, na mesma pessoa, e, portanto, isto corresponde a uma situação de endemia em que não há um aumento exponencial de casos de doença e de doença grave em virtude desta circulação do vírus. E assim sendo, e antes de fecharmos, Miguel Prudêncio, a reunião de quarta-feira no Infarmed, do seu ponto de vista, faz sentido ponderar o alívio de restrições, nomeadamente esta questão dos assintomáticos poderem deixar de estar em isolamento, deixar cair as máscaras na rua? Sem dúvida. Na minha opinião, acho que está na altura de começarmos a ter progressiva, mas de forma decidida, um levantamento destas restrições, nomeadamente no que diz respeito aos isolamentos, e eu destacaria a questão dos isolamentos das crianças que ficam impedidas de ir à escola durante uma semana, por exemplo, porque têm em casa um caso positivo. Eu julgo que isso não deve continuar a acontecer. Portanto, progressivamente, as máscaras, os isolamentos, as restrições, os limites as lotações em determinados espaços devem ir sendo removidos, porque realmente nós estamos na tal situação de equilíbrio com o vírus em que nós temos que perceber que ele não vai desaparecer, mas que já não tem as consequências que teve anteriormente e que, portanto, podemos retomar uma vida cada vez mais próxima do normal e, portanto, eu julgo que nesta reunião do Infarmed desta reunião vão sair decisões a este nível, no sentido deste alívio de restrições, que, na minha opinião, deve acontecer e deve ser progressivamente no sentido da reposição da total normalidade. Miguel Prudêncio, muito obrigado. Bom dia e boa semana. Obrigado.